Vamos começar então com o manifesto de lançamento da Frente Estadual em Defesa da Soberania Nacional, do Desenvolvimento e da Petrobras. País que entrega seu petróleo, entrega também sua soberania. A frase é de Getúlio Vargas. O governo federal está entregando a Petrobras o pré-sal e acelerando a entrega de nossas refinarias de petróleo. Isso significa perder o controle sobre o preço de todos os derivados, do diesel, que transporta as mercadorias, e do gás de cozinha, que tantas famílias já não conseguem comprar. Essa política de privatizações já atingiu a Embraer e atingirá a Eletrobras, o BNDES, que financia nosso desenvolvimento industrial, a Caixa Econômica, que financia o pouco que temos de habitação popular, o Banco do Brasil, que é um sustentáculo do agronegócio, a Embrapa, nossa maior experiência de tecnologia e inovação agrícolas, e todo o setor de saneamento, transformando a água que bebemos em mercadoria controlada por estrangeiros. Este governo entreguista listou inicialmente 17 empresas nacionais para privatização e aposta na venda da Petrobras com a falsa justificativa de combater o déficit fiscal. Por décadas, a Petrobras enfrentou desde o ceticismo de geólogos estrangeiros, que através da grande imprensa viviam a pregoar que no Brasil não havia petróleo, até a oposição sistemática de forças políticas que sempre se pronunciaram e se pronunciam abertamente a favor da entrega do negócio do petróleo ao capital estrangeiro, sob a alegação de que aqui não há capacidade técnica nem capital para desenvolvê-lo. A Petrobras venceu todos os obstáculos e firmou-se como uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Em 2006, fizemos a maior descoberta mundial de petróleo dos últimos 30 anos, o chamado pré-sal. A despeito da grande pressão para entregar o petróleo às multinacionais em regime de concessão, o Congresso Nacional, em 2010, atribuiu à Petrobras a exclusividade das operações no pré-sal e assegurou à União parte do petróleo produzido em eventuais parcerias com multinacionais, a chamada Lei da Partilha. A partir de 2015, a pressão entreguista aumentou e a Petrobras vem sendo sistematicamente desmontada através da venda de partes vitais das operações da empresa, como campos, oleodutos, gasodutos e terminais, da venda de sua distribuidora de combustíveis, a BR, da venda da distribuidora de gás de botijão, a Liquigás, e o que vai afetar perversamente as famílias mais pobres, e da venda em andamento de suas refinarias, que tem o poder de definir o preço que o consumidor final vai pagar pelo diesel, pela gasolina e demais derivados. Mais ainda, retirou-se da Petrobras o direito de ser a operadora exclusiva nos campos do pré-sal e entregou-se a uma multinacional o campo de Carcará, o melhor do pré-sal. Extinguiu-se também a política de apoio ao conteúdo local nas compras da Petrobras, fragilizando a cadeia produtiva de mais de 5.000 empresas nacionais e estrangeiras, responsáveis por 800.000 empregos especializados. E se concedeu absoluta isenção tributária por 20 anos às atividades nas áreas de petróleo e gás. Agora se acentua o processo de entrega às multinacionais das áreas descobertas pela empresa. Ao entregarmos assim nosso petróleo, não é só a nossa soberania que estamos renunciando. Estamos desistindo da retomada de nosso desenvolvimento. Estamos aceitando essas taxas humilhantes de desemprego. Estamos condenando à miséria milhões de brasileiros que começavam a sair dela. E estamos oferecendo à juventude um futuro sem esperança e sem horizontes. Estamos, de fato, devolvendo o Brasil à condição de colônia. Não há justiça social sem desenvolvimento, nem desenvolvimento sem soberania. O desmonte da Petrobras e a privatização prevista das empresas nacionais
como a Eletrobras, Correios, Serpro, Dataprev, Casa da Moeda, já foi longe demais. Sem as empresas nacionais em setores estratégicos, a soberania estará comprometida. Sem a Petrobras, não teremos nem soberania, nem desenvolvimento, nem muito menos justiça social. Inicialmente eu quero saudar aqui o senador Riquelme, em nome do qual saúdo todos os membros aqui da mesa, e quero saudar também a todos e todas que vieram aqui, apesar desse toró todo, estou aqui presente nessa manifestação. O ato que estamos realizando hoje tem um significado emblemático para essa instituição. Há mais de 80 anos, nossos antecessores estavam reunidos nesse mesmo auditório para tratar dos mesmos assuntos que iremos discutir logo mais: a soberania nacional e a preservação do monopólio do petróleo. Este ato também tem relevância para mim e para um grupo de 300 jornalistas que se mobilizaram para a retomada dessa instituição. A ABI voltou a abrir suas portas para a sociedade civil organizada brasileira. A ABI está voltando a ser a trincheira da democracia, como nós jornalistas carinhosamente a chamamos. É incrível que, 80 anos depois da campanha O Petróleo é Nosso, estejamos aqui reunidos com as mesmas preocupações do passado. A verdade é que essa riqueza nacional nunca, em tempo algum, deixou de ser cobiçada pelas nações dominantes e pelos conglomerados internacionais do petróleo. Apesar de todos os avanços na busca de fontes alternativas, o petróleo continua sendo uma matriz energética estratégica. Não podemos pensar em desenvolvimento sustentável, avanços sociais e ensino de qualidade para os nossos jovens se não soubermos proteger nossas riquezas, sejam elas a produção de energia de origem fóssil, hidrelétrica, termoelétrica, solar ou eólica. Não podemos permitir que devaneios neoliberais entreguem o nosso futuro nas mãos do capital estrangeiro. Cruzar os braços diante do que está acontecendo no Brasil nos últimos 3 anos não pode ser considerado uma omissão pura e simplesmente. É um crime contra o nosso país. Repito, é um crime. Até o ano passado, esse movimento de desconstrução da Petrobras e de desmonte do monopólio do petróleo era sorrateiro. Acontecia no escurinho dos gabinetes em Brasília. Tecnocratas, sem qualquer compromisso com a soberania nacional, engendravam maneira de privatizar a Petrobras. Hoje, o jogo é explícito, é bruto. O presidente da República e seu ministro da Economia falam abertamente no fim do monopólio do petróleo. Agem como se fosse um bando de aventureiros cujo compromisso maior é atender os desejos e as ordens do mercado. Não é só por comprometimento histórico, mas também por uma questão de responsabilidade com essa nação. A ABI se posiciona frontalmente contra esse entreguismo despudorado. Estima-se que a Petrobras acumule atualmente um patrimônio da ordem de 5 trilhões de dólares. Isso representa, além das jazidas da bacia de Campos, e o gás e o óleo que existe dentro dela, o conhecimento que nos possibilita extrair óleo e gás a mais de 9 mil metros de profundidade. Poucos países conseguiram isso. Tal tecnologia foi desenvolvida por técnicos e cientistas brasileiros com recursos do povo brasileiro, entre os quais está aqui o doutor Estrela, é um dos baluartes dessa conquista. Não é só a Petrobras que está sendo preparada para ser vendida na Bacia das Almas. A Eletrobras e tantas outras conquistas dos brasileiros, desgraçadamente, seguem pelo mesmo caminho. Esse quadro de desmantelamento do Estado só será revertido se a sociedade civil brasileira resistir. Esse ato, como todos os outros que estão acontecendo no Brasil afora, é só um começo. O cidadão comum é a principal vítima dessa pilhagem que está em curso. Citarei apenas um exemplo de como irá acontecer. Por ocasião da descoberta do pré-sal, ficou decidido que parte dos royalties gerados por essa produção seria destinada exclusivamente para reforçar todo esse sistema educacional do país. Isso foi vergonhosamente abolido pelo governo passado.
A campanha do petróleo, que nasceu aqui na BI, junto com o Clube Militar, e que depois se transformou no Petróleo é Nosso, durou mais de 2 décadas, até que a Petrobras fosse criada em 1954. A luta que temos pela frente também será longa. A única coisa que temos a nosso favor é que 60% dos brasileiros, de acordo com pesquisas de opinião, são contra a privatização da Petrobras. Os brasileiros estão do nosso lado. Mais uma vez agradeço a todos os presentes pela oportunidade de permitirem que a BI volte a ter o protagonismo político que já teve no passado. Chega, o petróleo continua sendo nosso. Chega, o petróleo é nosso. Saúdo o nosso presidente da BI pelo papel que desempenha essa diretoria no sentido de resguardar a tradição desta casa de trincheira permanente nas lutas pela democracia, pela soberania, pela justiça social, pelo desenvolvimento. É com grande alegria que assistimos o renascimento da BI em um instante tão difícil que vive a nossa sociedade, o nosso povo, diante de um governo que se dispõe a destruir conquistas que datam da Revolução de 30, que possibilitaram que esse país se transformasse ao longo dessas décadas de um país colonial, exportador de café, de minério, de borracha, de algodão e uma das maiores economias do mundo. Isso é que está em jogo. E esse ato é um ato que mostra que o espírito de frente, de unidade, é indispensável para resistirmos e vencermos. Não pode haver discriminação de qualquer espécie. E eu fico particularmente satisfeito de assistir aqui nesta mesa 2 entidades, ambas dignas, que representam petroleiros, a FUP e a FNP, irmanadas na defesa do que é nosso. Vejo as centrais sindicais, todas as principais centrais sindicais do Brasil estão conosco. Não podemos discriminar quem quer que seja que venha se incorporar a esta campanha. Este é o recado do Clube de Engenharia. Vejam que esta mesa é uma mesa da Petrobras, é uma mesa que tem Guilherme Estrela, símbolo da retidão e da competência técnica do corpo de funcionários da Petrobras. Corpo esse que não pode ser conspurcado pelas trapaças de meia dúzia de bandidos. O que fizeram foi desmoralizar a empresa para possibilitar que ela fosse privatizada do jeito que está sendo, aos poucos, sob o silêncio complacente dessa indústria que dela se beneficiou ao longo das últimas décadas, que gerou empregos em empresas nacionais e estrangeiras, mais de 5 mil empregos, 5 mil empresas. Estão desfolhando a empresa, destruindo a empresa, para que sobre para os brasileiros apenas as atividades que não podem vir de fora: segurança, transporte e alimentação. Isso
significa nos remeter de volta ao período colonial. Isso significa destruir a coesão social. Esse país, com 200 milhões de habitantes, só se manterá coeso se houver uma proposta de desenvolvimento que implique geração de empregos e renda, que implique esperança para a juventude, que implique redução das absurdas desigualdades sociais que temos. Com economia em recessão há mais de 5 anos, nós temos lucros escorchantes no sistema financeiro. Não gera mais emprego e não se fala de emprego. Por isso, essa frente que aqui se estabelece terá como atividade primordial defender este patrimônio que está sendo destruído, porque este patrimônio é o que possibilitará a retomada do desenvolvimento. Muito obrigado. Bom, chegou a saudação do Lindbergh, vereador Lindbergh, eu vou ler rapidamente aqui. Pessoal, saúdo com entusiasmo o lançamento da Frente Estadual em defesa da Petrobras, da soberania nacional e do desenvolvimento. Apesar de estar, desde o início, comprometido de forma militante na construção dessa frente e deste ato, obstáculos intransponíveis me impedem de estar presente. A importância deste ato está não só na presença de entidades históricas na sua organização, mas também na exigência de amplitude e mobilização na defesa dos interesses do povo brasileiro. Tenho certeza de que hoje, aqui, temos um passo significativo para barrar a sanha entreguista e antipopular de Bolsonaro e seu governo neoliberal. Viva a democracia! A Petrobras é do povo, em defesa da soberania nacional e do desenvolvimento. Lindbergh Faria. Bom, para mim é uma honra também estar aqui. Essa casa, como disse o Pedro Celestino, essa casa tem a história, né? Tem uma história de luta, representa uma história de lutas pela soberania brasileira, pelo Estado Democrático de Direito, de modo que, para mim, realmente é muito honroso estar aqui presente. Bom, o que eu vou falar, todos nós já sabemos. Quer dizer, o Brasil está sendo submetido à última fase de um projeto de nação dependente que começou lá atrás, não é mesmo? Quer dizer, a teoria da dependência, né? Coisa toda, não vem? Vem de muito tempo, né? Então, nós estamos, na verdade, nessa última fase. Quer dizer, as coisas se precipitaram a partir da vitória de 2014, que reelegeu a presidente Dilma, e dali para frente a pressão absoluta de interesses não brasileiros, claro, acabou por prevalecer, né? Então nós estamos hoje, houve a eleição dessa pessoa que exerce atualmente a presidência da República, num processo ilegítimo, porque a justiça tira do pleito de uma forma ilegal e assustadoramente desavergonhada, como o Intercept está falando, que está colocando ao conhecimento de todos nós, uma coisa estarrecedora, a gente vê o Poder Judiciário brasileiro se submeter a essa sucessão de inequidades, enfim, do ponto de vista, e com uma preferência política escancarada também, de modo que essa eleição de 2000 do ano passado foi uma eleição ilegítima. O processo foi fraudado no que respeita à liberdade dos cidadãos brasileiros se candidatarem à presidência da República. Muito bem. Então, instalado esse governo, nós estamos sofrendo aí uma verdadeira tratorada, né, de um projeto de país que todos nós conhecemos, um projeto de país absolutamente
sem soberania, né? Chegamos a um cúmulo absurdo de ver uma presidente da República bater continência com uma bandeira estrangeira, detenção. Então, é tudo fazendo parte de um mesmo contexto, né? E não é dizer que o povo brasileiro não tenha ido às ruas, e não tenha ido às ruas, né? O povo brasileiro está nas ruas. Em todo o Brasil há manifestações desde muitos anos, já de 2 anos, desde que o golpe de 2016 foi perpetrado. Muito bem, mas não tem sido bastante. Na verdade, não tem sido bastante. Esse governo é de uma clareza exuberante e agressiva nas suas intenções, que ele está pouco ligando para que as pessoas vão ou não vão para as ruas. Mas houve um fato que denuncia ou exibe uma fragilidade. O cara vai para os Estados Unidos, o ministro da Fazenda, amigo brasileiro, vai para os Estados Unidos e diz lá no exterior, dizendo o seguinte: olha, tenho que avisar o povo brasileiro que está forçando a reedição do AI-5. Um absurdo total, mas tem de positivo o seguinte: os caras estão acusando o golpe. Eles estão acusando o golpe. Essa declaração é um momento de fraqueza que eles sinalizaram que o povo na rua vai ser problemático, vai ser um problema. E essa é a nossa função. Essa é a nossa função como cidadãos brasileiros e como povo brasileiro. O David me disse aqui que 65% já foi feito, foi falado do Pedro Celestino, né? 65% é contra a privatização da Petrobras, né? Só um parênteses, a Petrobras já foi privatizada. A Petrobras não é uma empresa estatal, mas isso é outro ponto. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte: os movimentos contra esse projeto de país que está nos afundando, está nos submergindo no desemprego, na desigualdade social, na falta da desindustrialização, na desnacionalização da nossa economia, na entrega das nossas riquezas, enfim, tudo isso que todos nós sabemos, não pode ser uma luta só pela Petrobras, né? O que vai modificar, o que vai interromper e até reverter esse projeto de governo é o povo brasileiro na rua, a favor da Petrobras, do Banco do Brasil, da Eletrobras. É isso aí. Nós temos que tentar mobilizar, nos esforçarmos para mobilizar esses 65% da população brasileira para irmos para a rua na defesa do Brasil, né? Então esse é o nosso desafio. Entendendo? Eu vejo aqui com muitas pessoas, com gente moça, porque não somos só nós, nós somos muito poucos, já encanecidos, né? Nós temos que botar a gurizada na rua, o estudantada na rua, que acho que é a Uni, o presidente da Uni está aí, né? É isso, nós precisamos disso, botar o povo na rua, porque só o povo na rua, só nós saímos daqui com os braços dados, interrompermos o trânsito da Rua México aqui, para sair nos jornais, sair na Rede Globo, sair em algum lugar, porque senão ninguém vai saber dessa reunião. Ninguém vai saber dessa reunião. Então, é o nosso desafio, expandir o nosso movimento para de outras categorias, para os outros trabalhadores brasileiros, para irmos todos para a rua. Porque eles já acusaram o golpe. O cara nos Estados Unidos disse: olha, se for para a rua tem que ter AI-5. Então o cara já está dizendo: olha, há essa possibilidade, né? Então esse é o recado que eu, como cidadão brasileiro, quero deixar aqui. Não é só a Petrobras. Nós temos que defender o Brasil e todos na rua. Temos que mobilizar todas as outras Saudar aqui a mesa, saudando o companheiro Pagê, o companheiro Cid, que, representando a diretoria da ABI, demonstra de fato que a ABI tem mais uma vez cumprido o seu papel na história, assim como fez na homenagem aqui ao Glenn, assim como fez na defesa desse patrimônio público que é a Petrobras, na campanha O Petróleo é Nosso, em 1953. Saudar o companheiro Guilherme Estrela, ex-diretor da Petrobras na área de exploração e produção de petróleo e gás, que assim
como Gabriele, assim como Dutra, a Justiça vasculhou a vida desses 3 companheiros que foram os únicos diretores indicados pelo PT na Petrobras e não identificaram absolutamente nada. E está de parabéns aqui o Guilherme Estrela pelo trabalho que fez na companhia, principalmente com a descoberta do pré-sal, e saudando o companheiro Guilherme Estrela, saudar cada petroleiro e petroleira que está aqui presente. E saudando a companheira Natália, saudar todas as mulheres que aqui estão presentes nesse evento. Bem, companheiros e companheiras, muito se fala sobre a importância das empresas públicas e das empresas estatais. E falam muito sobre isso porque o povo brasileiro sabe da importância dessas empresas para a soberania nacional. E aqui citaram o companheiro Pedro Celestino e o companheiro Estrela, que mais de 60%, ou seja, 65% da população brasileira é contra a privatização das estatais, dentre elas também a Petrobras. Entendem que as empresas públicas estatais são importantes porque no mundo grandes países têm empresas públicas estatais. Exemplo, Estados Unidos com o setor elétrico controlado pelo Estado norte-americano. A Inglaterra estatizando o setor de saneamento básico e de distribuição de água. A China com gigantescas estatais, dentre elas na área de petróleo e gás. Mas hoje, nós da FUP, e aqui deixando um abraço para o companheiro Zé Maria Rangel, que não pôde estar presente nesse evento por conta de questões de saúde, a FUP quer falar sobre corrupção, não sobre a importância das estatais, porque a sociedade brasileira sabe a sua importância, e todos e todas que aqui estão com certeza falarão sobre isso. Mas falar sobre corrupção porque esse é um tema caro para os petroleiros e petroleiras e que deve ser encarado pelas esquerdas, não somente aqui do Brasil e do mundo. E observando acontecimentos recentes, e essa fala está muito baseada no texto da FUP que foi publicado na terça-feira, acontecimentos como, por exemplo, no Dia Nacional Internacional de Combate à Corrupção, em que o presidente Roberto Castelo Branco fez declarações desastrosas no Dia Internacional de Combate à Corrupção, é importante nós destacarmos aqui alguns pontos dessa sua fala, até porque nós sabemos muito bem que o combate à corrupção no Brasil serviu apenas para destruir as empresas públicas estatais, é o que eles estão fazendo, e aqui vendo o Pedro Celestino, companheiro do Clube de Engenharia, vendo aqui o companheiro da EPET, o Felipe Coutinho, para destruir também a engenharia nacional, e tem textos, tanto do Clube de Engenharia quanto da EPET, falando sobre isso. Então, a primeira baboseira que o presidente Castelo Branco fala, e com certeza vai estar recebendo essa mensagem nossa, é que ele disse que os 6,2 bilhões de reais que foram cravados no balanço da Petrobras em 2015, quando ele era conselheiro de administração e sentava do meu lado, companheiro Guilherme Estrela, e que aprovou as contas da Petrobras naquele ano, ele disse nessa entrevista que os 6,2 foram poucos, que deveriam ser mais. Observe o tamanho da irresponsabilidade de alguém que é presidente da Petrobras e que faz uma declaração dessa e que coloca em risco a própria empresa perante a justiça internacional e nacional e aos seus acionistas. Bom lembrar que nessa época estabeleceram 6,2 bi em cima de 30% dos contratos da área do diretor Paulo Roberto Costa ao longo de 10 anos, 2004 a 14. Mas ele não cita que nesse período de 10 anos a Petrobras ela faturou 3 trilhões de reais, companheira Patrícia, ou seja, quase 300 bilhões de reais por ano. Isso significa 0,05% do que a Petrobras faturou nesse período. Além dessa baboseira, ele citou também que a Petrobras ela está recebendo de volta, a partir da Lava Jato, recursos que saíram pela corrupção. E diz lá o valor de 4,2 bilhões. Mas fica a pergunta para o senhor presidente da Petrobras: para quem foi esses 4,2 bilhões, senador Roberto Requião? Foi para os Estados Unidos da América do Norte,
para a CVM de lá, que é a SEC, foi para o Departamento de Justiça, e 2,5 bilhões de forma escusa e ilegal, que foi para o Ministério Público Federal da República de Curitiba. A Petrobras não recebeu absolutamente nada. Outra baboseira que o presidente Roberto Castelo Branco, ele cita nessa sua entrevista. Ele cita que as grandes obras do Comperj, da refinaria Andrei Lima, do edifício Torre Bituba, que é a sede da Petrobras ali na Bahia, onde sou lotado, e que as grandes obras de construção de plataformas, sondas e navios aqui no Brasil foram para sangrar recursos para a corrupção. Ele faz coro com o Moro e com o Dallagnol, que destruíram a engenharia nacional, que destruíram a indústria naval brasileira, que já estava com mais de 70 mil trabalhadores e trabalhadoras ali em 2014. Ele não leva em consideração que a própria Petrobras e a ANP disseram que o Brasil precisará de novas refinarias para atender a demanda interna do mercado nacional. Mas ele faz coro com esses que querem destruir o Brasil e cita essa grande e bela baboseira na entrevista coletiva que ele deu na segunda-feira e que foi replicada no Valor, citando isso que ele está colocando. E por fim, nessa sua entrevista, a gente destaca que desde o golpe que nós sofremos em 2016 para cá, nós estamos vendo o maior desmonte do Estado brasileiro e também da Petrobras em toda a história desse país. E citar aqui alguns números de forma rápida aqui, Pagê e Cid. Metade das estatais que já foram vendidas ao longo desse período, de 2016 para cá, foram empresas do sistema Petrobras. De 30 estatais que foram vendidas a preço de banana ou na Bacia das Almas, como diz o companheiro Zé Sérgio Gabrielli, 15 foram subsidiárias da Petrobras, como por exemplo a BR Distribuidora, como a Liquigás, a TAG, a NTS, a NTN e outras várias empresas. 140 bilhões de reais de ativos vendidos nesse período. Repetindo, 140 bilhões de reais de ativos vendidos nessas 15 empresas que foram vendidas, principalmente para o capital internacional. Nesse período, foram pagos para o sistema financeiro, que está, sem dúvida alguma, em conluio com o Paulo Guedes e com o fantoche do Bolsonaro, 535 bilhões de reais para amortização da dívida e pagamento de juros, que eles falam tanto da dívida da Petrobras. E pior do que tudo isso, mais de 230 trabalhadores e trabalhadoras foram sumariamente demitidas no sistema Petrobras ao longo desse período. Trabalhadores e trabalhadoras que eram próprios e também terceirizados. Então, para concluir aqui, companheiro Pagê, companheiro Cid, hoje a Petrobras ela está na contramão de todas as empresas do setor de petróleo e gás ou de energia no mundo. Bolsonaro, que se dizia defensor do patrimônio público, que se dizia patriota, que se dizia nacionalista, ele está tornando a Petrobras apenas uma empresa exportadora de petróleo cru para o Brasil importar derivados de petróleo, a exemplo de 2018, quando nós importamos mais de 37 bilhões de dólares de diesel, principalmente de refinarias norte-americanas. Bolsonaro e o seu lacaio Roberto Castelo Branco se dizem contra a estatização, mas ajudam estatais estrangeiras a comprarem ativos da Petrobras aqui no Brasil. Eles se dizem contra a integração da Petrobras, mas ajudam a Shell, a Total, integrarem a sua cadeia comprando ativos do sistema Petrobras aqui no Brasil. Eles se dizem contra o monopólio estatal do petróleo no país, mas criam um oligopólio nacional e monopólios regionais com empresas privadas, que se nós não lutarmos, irão comprar refinarias no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, Pernambuco e em outros estados. Então, na verdade, o debate da corrupção é apenas, companheiros e companheiras, para justificar
a entrega, o desmonte, a venda das empresas estatais, assim como fizeram com Getúlio, assim como fizeram com Jango, assim como fizeram com Kubitschek, fizeram com Lula, fizeram com a Dilma, usando o discurso da corrupção para justificar o desmonte do Estado brasileiro e a privatização do sistema Petrobras. E para concluir de fato, nós precisamos, concordando aqui com a fala do companheiro Guilherme Estrela, nós precisamos unir a classe trabalhadora, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do setor de serviços públicos, das empresas públicas e estatais, unir a sociedade brasileira contra tudo isso. Porque se a Petrobras, se as empresas públicas estatais que temos hoje foram constituídas principalmente nos governos desenvolvimentistas, foi porque houve uma grande mobilização da sociedade brasileira. Precisamos fazer isso sem dúvida alguma. E para isso vai ser necessário, como nós dissemos no Congresso Nacional há 2 dias atrás, necessário que nós, principalmente ou inicialmente, trabalhadores e trabalhadoras do setor público, das empresas públicas estatais, comecemos esse movimento. O que as centrais sindicais estão chamando é uma grande mobilização, um grande movimento que culmine numa greve geral nesse país, iniciando por esses setores, para que nós possamos dizer não ao que o governo Bolsonaro está fazendo. Para isso vai ser necessário, sim, companheiro Pedro Celestino, a unidade não somente das 2 federações que aqui estão representadas, mas das categorias que estão presentes e representadas em todas as empresas públicas estatais e nos serviços públicos desse país. Dessa forma, sim, nós poderemos parar esse processo de desmonte e privatização do Estado brasileiro, porque nós e a sociedade brasileira sabemos que defender a Petrobras, defender as estatais, é sim defender o Brasil. Vamos à luta, que a luta continua e nós venceremos, sem dúvida alguma. A situação do Brasil é extremamente grave e ela, primeiro vou dizer o que ela não é resultado. A história do Brasil que a gente está vivendo hoje, Requião, ela não é resultado da traição do Temer. Não é por isso que a gente está aqui nessa situação. Não é porque o Temer traiu a Dilma. Não é porque houve um golpe misógino. Também não é porque a Dilma não aceitou a chantagem do Eduardo Cunha. Não, não é por isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje porque o Brasil está inserido numa disputa internacional, numa disputa por recursos naturais escassos, numa disputa por mercados, numa disputa por assalariados, de preferência os mais baratos e precários possíveis. E essa disputa ela se dá geopoliticamente entre as nações. E no contexto dessa disputa internacional acontecem, certamente, traições, chantagens, ameaças de todo tipo, cooptações, infiltrações, no âmbito doméstico. Mas a consequência que a gente está vivendo hoje na Petrobras e no Brasil, ela é uma consequência que vem do norte. O imperialismo norte-americano, desde sempre, não aceitou o desenvolvimento brasileiro através do que se conheceu como a Era Vargas. A Era Vargas sempre ficou talada na garganta do Império do Norte, justamente pela ameaça do desenvolvimento brasileiro, a ameaça de que o Brasil use os seus recursos em favor do seu desenvolvimento, a ameaça de que o Brasil seja um país de 200 milhões de habitantes, e não um país de 20 milhões, 10 milhões de capitães do mar, de senhores de engenho. Então essa é a ameaça que se procura conter. E para entender o que acontece na Petrobras, o que acontece no Brasil, no suposto combate à corrupção, a gente tem que voltar no tempo, entender como que se instrumentaliza o combate à corrupção para fins geopolíticos. Quantas vezes isso já aconteceu no Brasil? Ninguém pode ser contra o combate à corrupção. Evidente que todos aqui somos a favor do combate à corrupção. Evidente.
O que a gente não pode permitir é a instrumentalização do combate à corrupção para que se atinja fins geopolíticos e antinacionais do nosso país. É isso que não se pode permitir. E para você, alguém pode dizer assim, ah, mas se não tivesse havido corrupção, não teria acontecido nada disso. Tudo bem. Mas isso é uma idealização. É uma idealização. No mundo real, em qualquer país do mundo, em qualquer empresa do mundo, seja ela estatal, privada, no mercado, em qualquer parte, quando você lida com bilhões e bilhões e bilhões, alguma coisa vai acontecer para o interesse privado de um e de outro tentar se estabelecer. Isso acontece no mercado todo dia. Tentam restringir isso como se fosse uma coisa que só acontecesse no Estado. Isso acontece no mercado todo dia. A corrupção está aí, faz parte do sistema, é sistêmica. Isso não quer dizer que ela não deve ser combatida, é claro que deve ser combatida, mas não pode vir com essa pergunta inocente. Mas se não tivesse havido corrupção, não teria acontecido nada disso. Isso é uma pergunta inocente, de uma inocência, de uma ignorância que é construída para fins antinacionais. Então, para entender essa questão da corrupção, a gente tem que voltar no tempo. No mínimo, até o caso Banestado. Para entender o caso Banestado, esses mesmos agentes que estão aí hoje envolvidos e foram identificados para fins antinacionais estavam lá no Banestado. Dario Messer estava no Banestado. Existem pessoas envolvidas e são identificadas na Justiça Brasileira, no Ministério Público, na Polícia Federal, são identificados como agentes antinacionais, tendo consciência disso ou não, seja através de processo de corrupção ou não importa, o Brasil é extremamente vulnerável. O Estado brasileiro é extremamente vulnerável à ação do imperialismo dos Estados Unidos. E é por isso que a gente está aqui hoje. Por conta disso. E os problemas estão em todos os partidos. Então, se a gente entender o caso Banestado, se a gente entender o Dario Messer, se a gente entender tudo que foi lavado de dinheiro, as perdas internacionais, essa sangria que se dá no Brasil, você vai encontrar pessoas de todos os partidos envolvidas e todas elas têm que responder, de todos os partidos. A gente não pode aceitar que porque no partido A ou B, que agora está na oposição, existem pessoas com o rabo preso, a gente não pode aceitar que por causa disso a gente não vai colocar o dedo na ferida. A gente tem que colocar o dedo na ferida. E aonde está o problema? O problema está na instrumentalização da corrupção para fins imperialistas no Brasil, para rapinarem o nosso petróleo, para privatizarem a Petrobras e para inviabilizar o desenvolvimento brasileiro para sempre. E fazer com que aqui só floresça o narcotráfico. Então esse é o problema do Brasil. A EPET, ela tenta cumprir um papel de disputa do senso comum. E é muito difícil, porque a Petrobras é vítima da ignorância. Mas ela é vítima de uma ignorância, não é uma ignorância inocente, é uma ignorância construída politicamente. É construída a ignorância sobre a Petrobras de uma forma planejada pelo capital internacional, suportado por Washington. Essa é a hipótese que deve ser considerada por vocês. E nesse sentido, a EPET tem feito um trabalho de batalhar as ideias, batalhar o senso comum, disputar o senso comum, produzindo documentos, mostrando fatos, tentando revelar a verdade sobre a Petrobras. A verdade é revolucionária. Se o nosso povo, que já gosta da Petrobras, entender a verdade sobre a Petrobras, desde a sua criação até agora, recentemente, esses fatos lamentáveis que levaram à percepção da opinião pública de que ela estava quebrada, e nunca esteve, isso é uma mentira, nunca esteve quebrada, e nós demonstramos isso com os números da companhia. Trouxemos documentos e revistas, 7 documentos estão disponíveis para todos, mas também estão na internet. O mito da Petrobras quebrada é a mentira fundamental, a partir da qual se construiu a falácia de que é necessário privatizar para reduzir a dívida da Petrobras. Isso é outra mentira. Não é necessário privatizar nem um centavo em ativos da Petrobras para se reduzir a dívida. Outra
mentira precisa ser revelada e nós mostramos. Disseram que os ditos maus investimentos e a corrupção teriam levado a Petrobras a quebrar ou a ter uma dívida muito alta, e a partir da dívida muito alta se exigiria a privatização dos seus ativos. É mentira, nós mostramos, nós fizemos uma memória de cálculo, a avaliação dos maus investimentos, entre aspas, e da corrupção na formação da dívida da Petrobras. Apenas entre 3,5% e 4,5% da dívida da Petrobras de 2014, que foi a maior dívida histórica da Petrobras, foi oriundo do que se pode chamar de maus investimentos ou da corrupção. Entre 3,5% e 4,5% de uma dívida de 135 bilhões, 130 e 140 bilhões de dólares. Em 2014, que foi a maior dívida da companhia. Portanto, é mentira. A corrupção não foi a responsável pela dívida. A dívida da Petrobras é recurso de terceiros para alavancar investimentos, especialmente no pré-sal e na agregação de valor ao petróleo cru. Nós mostramos a importância do setor do refino. Se repete uma mentira de que só se gera valor na Petrobras na área de exploração e produção. A área de refino, a área de transporte, de comercialização, de distribuição, são os principais segmentos que geram resultado para a Petrobras quando o preço do petróleo está moderado. Não é a exploração e produção que garante a resiliência da Petrobras aos preços moderados do petróleo. A gente mostra com dados históricos da companhia que sem refino, transporte, comercialização e distribuição, a Petrobras fica altamente vulnerável quando o preço do petróleo cai para níveis de 50 a 60 dólares o barril, níveis moderados, compromete a geração de caixa, compromete a capacidade de investimento, compromete o futuro da Petrobras, compromete a missão histórica da Petrobras de abastecimento, segurança energética e abastecimento aos menores custos possíveis. A política de preço da Petrobras é absurda. Todo mundo aqui já viu aqueles filmes de que as pessoas voltam ao passado e no passado acontece alguma coisa que muda todo o futuro. A política de preço da Petrobras é como se alguém tivesse ido ao passado e apagado a história do petróleo nosso. Se alguém fosse capaz de ir no passado e sabotar a campanha do petróleo nosso, sabotar a criação da Petrobras, caso hoje não existisse Petrobras, caso hoje não existisse petróleo no Brasil, os preços que os brasileiros estariam pagando hoje são exatamente esses que os brasileiros estão pagando. Quando vocês forem à bomba de gasolina, quando vocês conversarem com o caminhoneiro, com o motorista de qualquer natureza, de Uber, vocês podem dizer para eles, quando vocês estão abastecendo no posto de gasolina, é como se houvesse alguém voltado no tempo e apagado da história do Brasil a Petrobras. Porque se paga preços como se os combustíveis estivessem sendo importados desnecessariamente. Esses preços estão retirando o mercado da Petrobras, que já perdeu 30% do mercado, favorecendo refinarias norte-americanas. Essa política de preços é America First, Estados Unidos primeiro. A Petrobras poderia praticar preços muito mais baixos e ainda se beneficiar com isso, recuperando o seu mercado, beneficiando o consumidor brasileiro, favorecendo a economia do Brasil com preços mais baixos de energia, o que favorece o crescimento econômico, favorece a produtividade do trabalho, o aumento da produtividade do trabalho e favorece o desenvolvimento humano. A Petrobras é a maior vítima de fake news. Eu usei esse termo fake news porque está na moda. Poderia usar outro termo. A Petrobras é a maior vítima de mentiras e de falácias da história do Brasil, em termos institucionais. Nesse documento a gente sumariza algumas delas que estão muito sendo repetidas recentemente. Para completar, o Brasil acaba de entrar num novo ciclo do tipo colonial. O Brasil exporta 1,2 milhões de barris de petróleo cru por... Não é o Brasil que exporta, são exportados do Brasil 1,2 milhões de barris por dia de petróleo cru, enquanto se importa mais de 500 mil barris de derivados, enquanto as refinarias estão até 30% ociosas. A Petrobras, se o planejamento de privatizar as refinarias da Petrobras for à frente e se concretizar,
a Petrobras vai em breve produzir 3 milhões de barris de petróleo cru e ser capaz de processar apenas 1 milhão. Isso é um retrato de um país colonial. Quem se beneficia? Os Estados Unidos, que estão exportando derivados para o Brasil, as traders internacionais que fazem o comércio, as distribuidoras privadas no Brasil e os fundos de investimento que estão se lucupletando com os negócios que hoje são do Brasil e já foram um dia da China, mas hoje são os negócios do Brasil, adquirindo ativos altamente rentáveis com preços incrivelmente baixos. Então, termino aqui minha participação, agradeço a vocês. Obrigado, Felipe. Tem um recado aqui do deputado Alessandro Molon, que eu vou passar a ler rapidamente. Na impossibilidade de estar presente com vocês hoje, pedi que fosse lida esta mensagem. A Petrobras e outras empresas brasileiras, como a Eletrobras, são patrimônio do nosso país. Preservá-las e investir nelas é estratégico para o nosso desenvolvimento. Contem comigo nessa trincheira em defesa da Petrobras, da soberania nacional e do nosso desenvolvimento. Continuamos firmes na luta. Um forte abraço, deputado Alessandro Molon, líder da oposição. Essa realização desse evento, nesse espaço aqui, tem uma importância histórica, né? É um espaço que foi parte da luta em defesa da Petrobras desde o seu início. Lá no Petróleo é Nosso, quando a gente construiu uma grande mobilização popular para fazer valer a Petrobras. E a história da Petrobras sempre foi essa. Essa é a realidade. A história da Petrobras foi uma história de luta, de afirmação contra uma elite que, por muito tempo, foi defensora, e até hoje, né, é defensora do entreguismo, da submissão ao capital estrangeiro e ao grande capital internacional. E hoje a disputa que está colocada é uma disputa que não é nova, porque nós sempre lutamos para que o Brasil não fosse simplesmente um exportador de matéria-prima, para que o Brasil não fosse o país mais desigual do mundo. Saiu recentemente uma pesquisa em que o Brasil bateu o seu próprio recorde de país mais desigual do mundo, em que hoje eles comemoram que teve um aumento do PIB, mas a carne para o povo trabalhador está mais cara, mas a gasolina para o povo trabalhador nunca foi tão cara. Então, que crescimento é esse? É porque é um país que é o país mais desigual do mundo. É uma desigualdade que se funda em dois elementos importantes. Um é a escravidão, que é parte da nossa luta contra a desigualdade racial do nosso país, que é muito grande, muito profunda. A gente tem uma elite branca, racista, parasita e que infelizmente reproduz e cada vez mais reproduz essa desigualdade racial, esse enfrentamento aí contra o povo negro que hoje está colocado. E se funda num outro aspecto também, no lugar do Brasil no mundo. O Brasil sempre foi esse país subordinado, exportador de matéria-prima. E a descoberta do pré-sal, Guilherme Estrela, foi a oportunidade que a gente teria de subverter essa lógica, de colocar o nosso país num patamar muito superior. Muito se fala da corrupção, foi falado muito aqui. Eu queria reforçar o argumento do Felipe. Acho que é muito importante. A corrupção na Petrobras, eles utilizaram para dizer que a Petrobras estava quebrada por conta da corrupção. E criaram todo um amálgama em relação a isso. Mas os anos de 2010 a 2014 foram os anos que mais se investiu. Nunca uma empresa de petróleo investiu tanto como a Petrobras investiu. Foram 200 bilhões de 2010 a 2014 que a Petrobras investiu para desenvolver o pré-sal. E contra todos os profetas do apocalipse da Petrobras, Miriam Leitão, que dizia que a Petrobras não tinha capacidade, a Petrobras foi lá e transformou o custo de extração do pré-sal a $7. Diziam que o pré-sal era impossível. E a Petrobras desenvolveu, pesquisou. Então hoje, o que eles disseram lá em 2014 que a Petrobras
Petrobras estava quebrada, uma Petrobras quebrada que tinha uma geração de caixa de 25 bilhões por ano. Que empresa quebrada tem uma geração de caixa dessa? Que investe 200 bilhões, que descobre o pré-sal? Que empresa é essa quebrada? Mas eles disseram que a empresa estava quebrada e que ela não tinha condições. Mas o que hoje, na verdade, está colocado é sim a possibilidade da destruição. É hoje que está colocado isso. É hoje que está acontecendo o maior roubo da história desse país. O roubo do patrimônio público escancarado. Eles estão vendendo campos de petróleo sem licitação, sem passar pelas regras da Constituição Federal, que diz que a gente tem que passar por um processo licitatório. Hoje, o peão da Petrobras, que fiscaliza um contrato, cumpre mais regras de licitação do que o presidente da Petrobras para vender um campo bilionário. Essa é a realidade. Inclusive, eles venderam campos bilionários do pré-sal para uma empresa que já foi condenada em 4 países diferentes por corrupção. Sabe qual é essa empresa? A Total, empresa francesa que foi condenada, olha só, imagina isso, por comprar políticos em país para conseguir ter um campo de petróleo a um preço baixo. Imagina, e a Petrobras, sem licitação, vendeu campo de petróleo para essa empresa Total. E mais que isso, venderam a BR numa operação vergonhosa, relâmpago. Simplesmente venderam o controle da empresa, da segunda maior empresa do país, pelo preço do Copacabana Palace, por 3 anos do seu lucro. Então, a privatização da Petrobras já está acontecendo. A empresa está sendo sabotada por dentro há muito tempo. É a política de preços que prejudica o povo trabalhador, que coloca as importadoras estrangeiras em primeiro lugar, coloca as nossas refinarias produzindo menos do que poderiam produzir para beneficiar importadoras estrangeiras e para garantir que essas importadoras tenham bastante lucro. Antes, os Estados Unidos não tinha tanta importação para cá como agora. Já cresceu, hoje eles já são 80% da importação do nosso país. Então é uma política do I love you, Trump, é uma política de submissão total a esse imperialismo e que não tem nenhum retorno para o povo trabalhador. É uma política que joga as mulheres e as crianças de novo no SUS por queimaduras, porque estão tendo que cozinhar a lenha nas suas casas, porque não tem mais condição de comprar um botijão de gás. Essa é a política de um governo entreguista que está sabotando as empresas públicas por dentro. Está acontecendo um processo de assédio moral gigantesco nas empresas públicas, buscando calar aqueles que podem lutar em defesa do patrimônio público, que é o povo trabalhador. E esse processo de assédio moral, eu quero falar para vocês. A gente está avançando algumas ações populares que questionam a venda das refinarias. Essas ações populares, elas dizem o seguinte: o STF liberou que as empresas possam vender sem licitação os seus ativos quando elas não foram criadas, seus ativos não, suas subsidiárias, quando elas não foram criadas por lei. Porém, o STF não liberou a criação de subsidiárias para o fim de vender. São coisas diferentes. A lei do petróleo permite que a Petrobras crie subsidiárias, mas ela permite isso para você atingir um fim, que é a produção, é o refino, é o transporte, é a logística. Então a Petrobras criou várias subsidiárias. O que a lei do petróleo não diz é que você pode criar subsidiárias com o objetivo único e exclusivo de vender e de burlar a lei para não ter que fazer licitação. Isso é uma fraude que eles estão fazendo, é uma fraude jurídica, é a tentativa de burlar os
administração pública, a transparência, a eficiência e etc. A empresa entrou com uma ação contra a gente, pedindo R$120 mil de cada trabalhador que entrou com a ação popular. Isso é só mais uma forma deles tentarem nos intimidar, calar a nossa voz em defesa do patrimônio público. Mas eu quero dizer o seguinte: o lançamento dessa frente aqui, o lançamento dessa unidade, a importância da gente construir essa unidade é porque é para dizer para eles que vai ter resposta sim, que a gente não vai aceitar calado o que eles estão querendo fazer com o nosso país. A gente nunca viu um desmonte do Estado brasileiro tão profundo como a gente vê hoje. E eu quero dizer para vocês que de frente em frente, de comitê em comitê, a gente precisa sair um pouco dessa lógica da gente sempre estar produzindo eventos, que acaba que muitas vezes são sempre as mesmas pessoas que estão em todos os eventos, em comitês, em reuniões e etc. A gente precisa ir para a base, ir para as periferias, conversar com o povo trabalhador, construir comitês nos bairros. Então, a minha expectativa é que com essa unidade a gente comece a construir isso, uma grande campanha popular para virar o povo trabalhador a serviço da defesa do patrimônio nacional. Eu tenho certeza que eles tentam nos dizer que a gente não tem força, mas 66% da população é contra a privatização da Petrobras. Se for desnacionalização, que é o que vai significar a venda das refinarias, a venda de tudo isso, 76% da população é contra. Então a população está do nosso lado, sim. Esse presidente, ele foi eleito com um discurso supostamente nacionalista, um discurso do verde e amarelo, do patriotismo, e a nossa obrigação é mostrar para o povo trabalhador que ele de patriota não tem nada, que patriota somos nós, que defendemos o patrimônio público e vamos estar no dia a dia na luta concreta, defendendo o nosso país e o nosso patrimônio. É isso. Obrigada, gente. Algumas correções iniciais e necessárias. O presidente da frente é a senadora Zenaide do Rio Grande do Norte. O secretário-geral é o deputado Patrusano Anias. Eu fui presidente da frente na legislatura passada e, em função do trabalho realizado, criaram um cargo para me dar um espaço para conversar com vocês de presidente de honra da frente. Então, feita essa correção, isso é interessante, porque o Lula me dizia sempre: Requião, não fique jamais sem mandato, e político sem mandato nem o vento bate nas costas. Mas, graças aos companheiros do Congresso, esse espaço me foi oferecido e eu quero aproveitá-lo para passar a vocês experiências de um velho político. Eu hoje sou como o Brizola, eu venho de longe, eu vivi muita coisa nesse processo político de amadurecimento e no processo civilizatório do Brasil. Eu participei de movimentos como o movimento pela Petrobras, o Petróleo é Nosso, e até fora do Brasil, da famosa Revolução da Juventude Francesa em 68. Sobre isso, pretendo fazer algumas referências. Mas o fundamental é irmos na linha que nos colocou o nosso representante da EPEX. Nós estamos aqui porque estamos insatisfeitos com a realidade, Estrela. Mas para modificar uma realidade, nós precisamos conhecê-la em profundidade. Senão nós vamos tropeçar em acidentes, em armadilhas, em narrativas que não têm nada a ver com o fundamento das coisas que nós estamos vivendo nesse momento. Essa luta é antiga, muito antiga. Ela é bíblica. Mateus 6:24. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon, bíblico. Mamon é singela e simplesmente uma palavra em hebraico que significa dinheiro. Não é nem outro Deus, nem é o diabo.
é grana, é dinheiro. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro. Essa luta é bíblica. Quando eu comecei a minha carreira universitária, com aquela garra dos meninos do Brizola, do Glauber, eu ia para os comícios na periferia de Curitiba, em regiões invadidas, e tentava mostrar àquela gente o que estava na essência acontecendo, e eu dizia mais ou menos o seguinte: companheiros, um tronco partido por um raio na beira de uma estrada é apenas um lenho abandonado, um tronco à beira da estrada lançado e jogado. Mas quando o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, se debruça sobre ele e o transforma numa mesa, numa cadeira, numa tábua de passar roupa, ele está produzindo um bem econômico. E é só a inteligência e o trabalho do homem que produzem bens econômicos. Mas hoje, como desde o princípio denunciado pela Bíblia, se tenta colocar o capital, fundamentalmente o capital financeiro, acima do homem, da sua felicidade e do seu trabalho. É uma luta antiga e é extremamente clara. Antes de abordar fundamentalmente a questão da soberania, eu quero dizer alguma coisa para vocês sobre a Previdência Social. Já ouvi muitas vezes por aí intelectuais ligados às universidades dizendo que a legislação do trabalho e a Previdência Social surgiram dos ensinamentos do Mussolini, do fascismo italiano. Não é verdade. Não é da Carta del Lavoro. Esse processo surge na tentativa de reunificação da Alemanha, quando Bismarck era o chanceler da Prússia, no início do século passado. Bismarck, envolvido no processo de reunificação alemã, tomou conhecimento de algumas críticas do antigo filósofo alemão, que já havia morrido no começo do século passado, Johann Fichte. Fichte analisava as coisas que aconteciam no mundo e concluía o seguinte: a nobreza foi derrubada pela burguesia porque a nobreza se valia de privilégios hereditários, transferidos de pai para filho. E a burguesia, que era aquela população que morava nas vilas reforçadas fora das muralhas do feudo, com o seu trabalho, o seu empenho e a sua inteligência, acabou produzindo riqueza. E num determinado momento, ela existia numa quantidade extraordinariamente superior à quantidade dos nobres e poderosos do poder hereditário. A burguesia se revolta e derruba a nobreza e se consagra nesse processo a sacralização da propriedade privada. Vocês podem ver isso na luta pela liberdade na França e pela própria Constituição norte-americana. Mas qual era a análise que Johann Fichte fazia então e que Bismarck aprendeu rapidamente? Da mesma forma que a burguesia derrubou a nobreza, os trabalhadores vão derrubar a burguesia antes da reunificação da Alemanha. Como e por quê? Porque eles são em muito maior número. Porque a burguesia, quando envelhece e estiola a sua capacidade laboral, vive à custa do seu patrimônio e do seu capital aplicado. E o trabalhador tem como único capital a sua força de trabalho. E quando ela estiola, ele não tem mais como garantir a sua sobrevivência. Então, anunciava Johann Fichte, muito antes do Bismarck, a burguesia será derrotada por uma revolução de trabalhadores. O povo trabalhador, o povo operário, fará com a burguesia o que ela fez com a nobreza. Bismarck capta esse ensinamento e diz o seguinte: não, na minha tentativa de reunificação da Alemanha, que acabou acontecendo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu estou criando a previdência para os trabalhadores. Eles, quando a sua força de trabalho estiolar pela idade,
terão uma previdência suportada por capital do empregador, do trabalhador, gerenciado pelo Estado. Aí surge o primeiro movimento contracíclico para evitar uma revolução de trabalhadores. Minha gente, até isso o retrocesso brasileiro pretende exterminar. Até a possibilidade de aposentadoria de um trabalhador que tem como seu único capital a sua própria força de trabalho. Nós estamos vivendo essa situação de retrocesso de uma forma fantástica e é preciso que entendamos isso. Mais recentemente, a Rússia realiza a Revolução Comunista que vai de vento em popa. Todo o poder aos soviéticos, Robert. Os trabalhadores comandando o processo de administração do Estado. E o nazismo na Alemanha acaba em função da sua derrota na Grande Guerra. No entanto, num determinado momento, por crises internas que nós não vamos discutir nessa noite, o comunismo soviético alui e desaba. Quando o comunismo soviético estava forte, ele amedrontava os capitalistas da Europa inteira. E este medo de que o comunismo se alastrasse levou à criação do que hoje nós conhecemos como a social-democracia. As mulheres conquistam o direito ao voto, os trabalhadores as suas leis, as minorias passam a ser respeitadas, a natureza passa a ser considerada um bem da humanidade e não um instrumento a ser apropriado para o lucro imediato de alguns poderosos investidores, entre aspas. Mas a Rússia alui, primeiro com a glasnost, que é o deserto, e posteriormente com a reconstrução, que é a perestroika, que levou a Rússia de hoje, que vocês, como eu, conhecem muito bem. Neste momento, o capital europeu, que tinha sido colocado contra as cordas pelo medo do comunismo soviético, vai à revanche. Vamos retomar tudo aquilo que demos. Vamos fazer valer a força do capital. E aí surge o liberalismo econômico. O mundo não evoluiu com direitos de trabalhadores, mas foi no período da industrialização na Inglaterra, com a escravização e a utilização do trabalho dos menores, que o capital se acumulou e viabilizou o progresso científico e a evolução, que, num futuro a ser esperado, irá incorporar toda a humanidade, que é a falácia absoluta dita e repetida a cada dia pelo Guedes e por esses imbecis que comandam o Brasil hoje. Aliás, na frente da soberania, nós temos insistido que o problema básico não é a crítica ao Bolsonaro. O Bolsonaro não é nada. É um peão nesta mesa. É produto da desmoralização da política. É produto da insistente campanha dos meios de comunicação e da conversão de alguns pastores de igrejas evangélicas fundamentalistas. O Bolsonaro é um animador de picadeiro que diverte o Brasil com as suas asneiras. Diverte o italiano divertere, que significa desviar do que importa. Mas o capital se reorganiza com o fim do comunismo na União Soviética e essa reorganização se suporta em 3 apoios. Primeiro apoio, a precarização dos estados, com a magnificação dos bancos centrais. Os presidentes da República, os chefes de Estado, quaisquer que seja a organização interna de cada um, passam a ser mandaletes do capital para reprimir a população que estava em vias de perder direitos conquistados. E o Banco Central, na mão do capital financeiro, fundamentalmente, passa a ser o verdadeiro governante. Segundo ponto de apoio, esse nós conhecemos sobejamente no Brasil hoje, é a precarização do parlamento, com a financiarização das campanhas eleitorais, o capital financiando campanhas caríssimas com televisão, rádio, artifícios,
guerra ideológica híbrida, e os parlamentares e os executivos eleitos. Depois da eleição, em sua grande maioria, é claro que temos as exceções que estão, inclusive, presentes aqui nessa reunião e bem representadas, passam os parlamentares a obedecer como mandaletes, como diria o Brizola, mandaletes do capital financeiro, sem nenhum compromisso com o programa dos seus partidos ou com o discurso eleitoral. Na Câmara de Vereador, nas Assembleias Legislativas e na Câmara e no Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal. Se desmoraliza completamente esse processo e o capital passa a administrar em seu favor e não em favor da população. E não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Terceiro ponto de apoio é a precarização do parlamento. Não. Terceiro ponto de apoio é a precarização do trabalho. O fim de todas as garantias no Brasil da CLT, das aposentadorias, a dificuldade para o funcionamento dos sindicatos e a precarização do trabalho faz com que se estabeleça um tripé de domínio praticamente absoluto sobre o país. É isso que está acontecendo no Brasil. O liberalismo econômico e a reação do capital às conquistas que o Brasil conheceu nos últimos anos, os anos do PT, é preciso que se reconheça isso sem nenhuma preocupação, que foi a incorporação de milhões de trabalhadores no mercado de consumo e no mercado de trabalho, universidades, acesso ao transporte aeronáutico, escolas abertas, e tudo que nós sabemos de extraordinariamente positivo passa a ser objeto de uma modificação através de um projeto que chamava-se Ponte para o Futuro. Se não me engano, escrito por financistas ligados a bancos, ao capital financeiro, é um tal de Marcos Coimbra, ou Márcio Coimbra, do INSPER de São Paulo. Marcos Lisboa, do INSPER de São Paulo. Bom, esse projeto dizia o seguinte: Brasil vai ser o celeiro do mundo. O Brasil não precisa se industrializar, embora o Brasil tenha tido um processo de industrialização fantástico até na mão dos militares. Em 80, nós tínhamos uma produção industrial superior ao dos famosos tigres asiáticos, Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não chegamos a produzir industrialmente 10% do que eles produzem, porque nós entramos na Guerra Fria e travamos todo o processo de desenvolvimento brasileiro segundo objetivos geopolíticos, basicamente dos Estados Unidos e da América do Norte. Brasil, celeiro do mundo, produtor de commodities. Commodities são produtos agrícolas não elaborados e minerais não elaborados. Então, Brasil dando o alimento para o planeta, produzindo soja, milho, trigo, basicamente para alimentar animais dos países mais desenvolvidos, ao mesmo tempo em que o trabalho semi-escravizado, segundo eles, eliminaria a possibilidade de revoltas. Eles pensavam no que aconteceu na China, quando os capitais americanos saíram do território norte-americano para não enfrentar o custo dos trabalhadores e investiram na China. Pode ser paradoxal para alguns, mas aquilo foi um avanço naquele momento. A relação de trabalho do chinês era quase medieval, não havia direito algum. E a garantia do emprego que oferecesse o almoço do trabalhador e o jantar da família era, sem dúvida alguma, um sucesso no processo evolucional e civilizatório da China naquele momento. No Brasil, eles fizeram a mesma coisa, imaginando que, com o fim da legislação do trabalho e dos sindicatos, não haveria mais a possibilidade de um trabalhador se organizar e se levantar, porque ele teria diante dele a cada momento o pavor de perder o emprego. Aqui não. Nós conhecemos a CLT do Getúlio Vargas. Nós conhecemos todos os avanços dos trabalhadores no mundo ocidental. Aqui não. Nos últimos 13 anos de governo do PT, o trabalhador conheceu a inclusão, viajou de avião, os filhos puderam frequentar escolas.
E eu não estou justificando erros da economia, porque eu fui oposição ao Joaquim Levy e ao Meirelles no Congresso Nacional de uma forma muito clara e extremamente dura no governo do Lula e no governo da Dilma. Mas eles imaginavam que isto aconteceria aqui com a passividade dos chineses e com a recolonização do nosso país. Isso não vai acontecer. O trabalhador brasileiro não vai se submeter a isso. Eu tenho certeza absoluta que mais dia, menos dia, haverá uma revolta. Mas eles dizem o seguinte: fora desta visão liberal, não há solução econômica. Claro que há. Vamos à Alemanha, nos anos 30. Em 23, um economista que chamava-se Horace Greeley e Alma Schacht fez uma reforma monetária na Alemanha e mais recentemente ela foi copiada aqui pelos meninos do Itamar Franco. Ele vinculou a moeda alemã a uma cesta de cereais e, com isso, numa semana, ele praticamente acabou com o processo inflacionário. Quando esse cara, que era um economista liberal, assumiu o comando da economia alemã, ele se transformou em alemão e imediatamente esqueceu que era liberal. Primeira medida: a Alemanha estava massacrada pelo Tratado de Versalhes. Dívidas de guerra, 75%, 80% do que produzia ia para indenizações aos países vencedores da guerra que antecedeu a grande guerra provocada pelo Hitler no mundo. O Schacht acabou com a conversão em dólar e estabeleceu que a Alemanha só compraria de países que dela comprassem e não pagava em moeda mais, era escambo. Pagava a mercadoria comprada com mercadoria produzida na Alemanha. Mas em 1930, a Alemanha continuava numa recessão e numa situação extraordinariamente caótica. Schacht assume o comando geral da economia alemã, mesmo com Hitler na presidência da República, ou nomeado pelo Hitler. Ele então cria a MEFO. O que era a MEFO? Uma moeda não moeda. A Alemanha continuava financiando a sua dívida com todo o capital circulante interno, com juros simplesmente absurdos, e nada era utilizado na produção. O Schacht monta um projeto de desenvolvimento de infraestrutura com grandes empresas alemãs, e da noite para o dia ele pega aquela taxa que seria alguma coisa parecida com a Selic de hoje, sei lá como se chamava naquele momento, e joga praticamente a zero. Os milionários alemães que viviam da rolagem da dívida dizem: mas meu Deus, nós não temos possibilidade de conversão, o marco não é conversível, nós não vamos poder aplicar os nossos recursos em lugar nenhum do mundo. O Schacht diz o seguinte: não, se vocês aplicarem nas obras de reconstrução da estrutura do país, vocês receberão a MEFO, que é uma letra, com a garantia do governo alemão que serão remunerados em 4,5% ao ano, o que era muito naquele momento, mas só se o dinheiro for investido produtivamente. E daí surgiram as autobans, a indústria metalmecânica e aquele desenvolvimento fantástico que liquida em 6 meses o desemprego e abre a perspectiva para a porra-louquice, para a barbaridade incrível que foi o governo nazista e o Hitler no mundo. Mas eu estou dizendo a vocês que a Alemanha saiu com investimentos pesados do Estado. Não houve mágica alguma de liberalismo econômico. Na mesma época, em 1930, os Estados Unidos entrou na grande recessão. Acredito que todos aqui vimos filmes de banqueiros se jogando de andares altos de edifícios, que a economia desabava da noite para o dia e não havia possibilidade de recuperação do capital. Naquele momento, um industrial alemão, um industrial norte-americano, que aliás era simpatizante do Hitler, do canalha, chamava-se Henry Ford, se suporta em ideias de um economista que chamava-se Taylor. O Taylor dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de uma indústria ou de um país com a especialização do trabalho e nunca com o aumento da carga horária. Ford pega as ideias do Taylor e coloca numa linha de montagem.
Um grupo de trabalhadores se especializa na fundição do bloco, outro na montagem da caixa de troca, e aqueles grupos na linha de montagem produzem o Fordinho com grande qualidade para a época e um custo muito baixo. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, o presidente, resolve premiar o Ford com a maior comenda já dada na história dos Estados Unidos ao industrial. E o Ford recusa a homenagem. E o Roosevelt, espantado: mas por que, Ford? Por que você recusa? E ele responde: eu recuso porque a linha de montagem, o Fordismo taylorista, vai inviabilizar definitivamente a possibilidade de crescimento dos Estados Unidos, que está vivendo uma grande recessão. Mas como? Toda a economia americana, presidente, está entrando nesta trilha traçada pelo Fordismo. Linha de montagem, especialização do trabalho e aumento da produção. Os Estados Unidos estavam em recessão, mas tinha uma economia complexa, como nós no Brasil temos uma economia complexa hoje. E nós vamos aumentar a produção de tal forma que todas as empresas vão quebrar. Mas quebrar como? Por falta de consumo. Nós estamos aumentando a produtividade e não temos para quem vender. Meu Deus, então o que eu faço? E o Ford dá a opinião que inicia aquilo que se chamou New Deal nos Estados Unidos, um novo pacto. Diminua, presidente, a carga horária dos trabalhadores por lei e aumente o salário por lei. Você estará colocando mais gente no mercado de trabalho e logo mais gente no mercado de consumo com salário suficiente para a retomada do círculo virtuoso do desenvolvimento. Assim, os Estados Unidos saiu da crise. Posteriormente, passou a fazer investimentos deficitários, sem essa história de que o Estado não gasta mais do que recebe, até porque o capitalismo vive de financiamento. Se não houver a possibilidade do empréstimo, não há possibilidade de desenvolvimento do capitalismo de uma forma linear. Os Estados Unidos sai da crise, monta autoridades públicas para construir portos, dragagem, hospitais, estradas e canais, e entra no círculo virtuoso do desenvolvimento, além de investimentos pesadíssimos na agricultura, na pequena, micro e média empresa do país. Mas não vamos nos aprofundar por aí. O que eu estou tentando dizer a vocês é que é claro que nós temos saída. As saídas são conhecidas no mundo. A saída americana, a saída alemã, a saída japonesa, que tem o mesmo sentido. E o próprio Obama, com aquela crise de 2008, 2009, que pegou a General Motors quebrada, o que ele fez? Privatizou a General Motors? Não. Estatizou a General Motors. Fez com que o sistema judicial punisse os corruptos. Salvou a empresa e a colocou novamente no mercado de trabalho através da venda das ações, que não é função de um governo produzir automóvel de uma forma concorrencial no mundo. Investimentos do Estado são absolutamente necessários. Mas o que é mais necessário no Brasil é a construção de uma frente política. Frente se caracteriza por um movimento que se opõe a alguma coisa. Todos vocês aqui, Glauber, conhecem a frente do PMDB lá atrás. PMDB, você sabe por que nós dizíamos. E todo mundo sabia por quê. Porque nós éramos contra a ditadura militar. A frente se opunha ao poder dos militares e àquela anarquia absoluta que tirava o direito da cidadania. Mas a frente não se definia por projetos para a economia, para a sociedade, para a organização política. A frente conseguia, dessa forma, somar uma força popular que foi suficiente para nós conseguirmos o restabelecimento das eleições diretas e da democracia no Brasil. Já partidos políticos têm outra natureza. O partido, ao contrário da frente, tem que propor alguma coisa para o município, para o Estado, para a nação, para o concerto das nações diante do Estado brasileiro. E eu hoje trago para vocês, em síntese, essa proposta. Uma grande frente política no Brasil, democrática. Mas uma frente política
Uma frente política que não se confunda com a ampliação de espaço para o liberalismo econômico. Outro dia me convidaram para ir numa reunião em São Paulo da Frente pela Democracia, como é que é? Frente pela Democracia e Fórum pelo Direito. Eu não tinha roupa suficientemente elegante para participar daquele processo com o Fernando Henrique, o Rodrigues Maia e aqueles liberais todos. Eu acho que a frente incorpora liberais sim, mas ela não pode ser penetrada, infiltrada por interesses patrocinados pelo capital financeiro e pelos interesses norte-americanos. Por que eu digo isso? Saindo um pouco da teoria de frente. Porque eles estão com o domínio absoluto da mídia, as redes Globo, isso tudo. E se nós entrássemos por esse caminho, eu acho que nós estaríamos dando um tiro no pé. Mas a frente se destina a restabelecer a democracia. Depois disso, no momento seguinte, tem que entrar os partidos, reorganizados internamente, com propostas políticas que serão colocadas para que a população brasileira defina os seus caminhos. O que quer da economia, da organização política e da sociedade através de eleições. Mas antes a frente democrática para restabelecer o espaço tomado do Brasil por esse conluio de Globo, interesse geopolítico americano e do capital financeiro. Eu tento explicar essa possibilidade da frente com uma anedota aristotélica. A anedota é a seguinte: um exército em guerra precisava tomar uma colina e consulta 3 comandantes. Os 3 vão, examinam a colina e voltam com propostas. O primeiro diz o seguinte: olha, eu não vejo possibilidade de tomar esta colina com os homens que eu tenho, com o armamento que eu tenho. Eu me recuso a avançar. É um ato extremo de covardia. O segundo olha a situação da frente e diz: tenho condição de tomar a colina com o meu equipamento, com os meus homens e com uma perda mínima de pessoal. Ele avança, toma a colina e temerariamente passa dela e perde a metade dos seus homens e do seu equipamento. É um ato extremo de temeridade, é um ato irracional. O terceiro comandante diz o seguinte: posso e vou tomar a colina. Avança, toma a colina, não perde um homem, mantém o equipamento e dá condições para o exército, a sua retaguarda, conseguir avançar com os seus projetos para a vitória coletiva que ocorre posteriormente. A nossa frente tem que tomar esse cuidado. Nós não podemos propor na frente sonhos que nós temos ou que já tivemos. Eu, por exemplo, eu sou geneticamente socialista. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Foi fundado no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Paraná, no dia seguinte da proclamação da República. Era um intelectual sergipano que havia estudado com os jesuítas em Córdoba, na Argentina, e que fazia política época no Brasil. Minha família tem seguido esse caminho. Mas eu, quando falo em frente, eu não posso pensar em colocar como objetivo principal aquilo que eu acredito que deva ser a reorganização da sociedade. Mas tem algumas coisas que são essenciais. Esta frente de São Paulo, ela queria a legalização do procedimento judicial a partir de agora. Na verdade, eles estavam querendo escapar de um membro do Ministério Público ousado, de um juiz porra louca, que de repente pusesse um deles na cadeia, como já pôs a metade do PT, com culpa ou sem culpa. Porque foi a manipulação do judiciário para levar o Brasil à situação que se encontra hoje, de perder petróleo, de perder água, de perder soberania, de perder direitos trabalhistas. Então, nós não podemos querer avançar tanto, mas nós não podemos admitir que essa extrema-direita do liberalismo econômico ocupe o mesmo espaço que a gente. Senão, nós poderemos estar organizando uma frente que restabelece a democracia,
E outro ponto fundamental para mim é o referendo revogatório para acabar com as leis que consagraram todo este projeto entreguista do Brasil. Nós devemos continuar dizendo com toda clareza que o Bolsonaro ganhou a eleição em função de uma narrativa aplicada no país pela Globo por interesse do capital e interesse geopolítico norte-americano. O povo não deu a ele autorização para vender direitos do trabalho, para vender o subsolo, para vender a Petrobras, para entregar água. E devemos dizer aos que estão comprando hoje que se compram de um governo que não teve autorização popular para isso, estão cometendo o crime de receptação, comprando mercadoria roubada. E que essa mercadoria roubada será devolvida ao país mais cedo ou mais tarde. Como fez o Getúlio Vargas lá atrás, Estrela, quando acabou com as concessões dos estados sobre o subsolo, nacionalizou o subsolo e, de uma penada só, liquidou com todas as concessões estabelecidas até então. Esses são dois pontos fundamentais. E, para mim, é fundamental também, nesse processo, apesar de divergências que eu tive, de posições favoráveis durante o processo de impeachment, que vocês devem ter observado pelas notícias que percorreram o Brasil inteiro. Essa frente tem que exigir a libertação definitiva do Lula. O processo foi manipulado. Não havia preocupação com a corrupção. E nós não estamos dizendo com isso que não houve roubo na Petrobras, que não houve roubo em outras estatais, mas que isto seja apurado, não contra a empresa, não contra os trabalhadores e não contra o país, que não sirva de pretexto para esta invasão que nós estamos sofrendo. É o recado que, em nome da Frente de Soberania, eu queria trazer para vocês. Obrigado.